Hoje eu vou falar do livro Autobiografia de Maria Valtorta. Eu fui o tradutor desse livro para a Fundação da Itália, Maria Valtorta, a título de um colaborador. Não é usual que um tradutor faça um prefácio da obra que traduz, mas o caso de Maria Valtorta é bem acima do normal. Em primeiro lugar, Maria Valtorta é uma escritora muito talentosa, reconhecida desde a sua juventude, talento que aumentou ao longo da sua vida, pelo fato dela ter se oferecido a Jesus como alma vítima, em benefício da salvação das almas. Essa qualidade de escritora foi aumentada em Maria Valtorta devido ao que alguns teólogos chamam de causalidade mista, ou seja, Deus unge com o Espírito Santo os dons naturais das pessoas que ele chama na proporção que deseja. Para saber em que proporção aumentaram os dons de Maria Valtorta, o ideal seria o leitor ler primeiro a obra O Evangelho como me foi revelado, que Maria Valtorta, por Jesus, foi chamada a escrever alguns dias depois que ela entregou a sua autobiografia ao seu diretor espiritual. Ela estava então já preparada misticamente para escrever o que via e ouvia, participando ocultamente em 3D da vida pública e privada de Jesus e seus apóstolos percorrendo a Palestina. Quem lê o que ali aconteceu se depara com um enorme milagre. Um milagre que Jesus faz com a ajuda dessa alma vítima, não para salvar algumas, mas milhares de almas, ilustrando os 4 conhecidos evangelhos canônicos. Muitas vezes é preciso ver o milagre para crer em uma mística. Esse foi o meu caminho pessoal. Depois disso, me dispus a fazer a tradução da autobiografia de Maria Valtorta e, para isso, percebi a necessidade de ser fiel ao estilo literário dessa mística escritora para apresentá-la sem retoques. Em seu estilo, Maria Valtorta escreve em forma indireta, usando textos longos, às vezes muito longos. Isso ocorre porque da fonte de seu coração apaixonado, as palavras saem com facilidade, rapidamente, o fruto de seu impressionante dom de observação, detalhado e preciso, que se transforma em uma torrente de palavras que se alternam entre poesia, humildade, adoração, brincadeira, acidez, etc. Transcrevo abaixo o que ela mesma escreveu sobre sua pessoa ao finalizar a sua autobiografia. Quem ler o que escrevi poderá fazer diversos julgamentos, mais ou menos favoráveis, mas não me importo com julgamentos humanos, nem pelo estilo, nem pelo que possam pensar de mim, nem por qualquer outro motivo. Nesta narração estou eu com toda a mim mesma, está lá toda a minha carne com suas paixões humanas, a minha alma com suas esperanças espirituais, o meu espírito com seu amor que adora. Não pretendia fazer obra literária. Eu pus para fora meus pensamentos, assim que vinham a mim, desvendando-os de meu próprio coração, sem me preocupar em retocá-los e torná-los literalmente perfeitos. Esta é palavra do meu coração e não do meu cérebro. Então, por vezes, ela zomba de si mesma frente ao permanente sofrimento provocado por sua mãe. Às vezes é irônica com esse sofrimento, mas sem rancor. Às vezes é hilária nos relatos triviais da sua vida. Às vezes é poeta ao descrever a natureza e os sentimentos de seu apaixonado coração. Muitas vezes transborda de amor nos seus colóquios com Jesus. Por isso, o tradutor tem que ser zeloso para apresentá-la como ela é, preservando suas características. É preciso sempre levar em conta que ela foi obrigada a ser sincera no seu relato ao seu diretor, e isso contra a sua vontade. A faz reviver as dores sofridas, porque o perdão é um ato da vontade, e este não anula a dor se for relembrada. Tendo feito isso,
Agora eu apresento a autobiografia ao leitor para que aproveite e tire as suas conclusões. Eu agora vou destacar algumas coisas que eu acabei de ler para vocês. Uma delas é o que é 3D. Porque quando a pessoa vê numa visão, uma visão em duas dimensões, tudo bem, isso nós sabemos o que é isso, né? Mas ver em 3D é estar participando, está do lado das pessoas. Então, veja só, isso aí é interessante que aconteceu com um vidente aqui, o nosso vidente, o Pedro Regis, porque ele vê a Nossa Senhora de Anguera, ele vê várias vezes durante a semana, faz tempo, 36 anos, né? E ela vem dar uma mensagem, mas ela vem assim ao vivo, né? E dá essa mensagem e depois desaparece, coisa rápida, né? Mas ele contou que uma vez ele disse que não vai esquecer nunca mais aquilo que ele falou, porque ela terminou de dar a mensagem e de repente falou que ele ia ver uma coisa diferente. De repente é como se ele mudasse todo o clima onde ele estava, sumisse tudo que estava em volta, né? Sumisse qualquer coisa. De repente ele se achou em outro lugar. Estou dizendo o que ele falou, eu vi ele falando. Se achou em outro lugar. Ele falou, mas onde é que eu estou? Estava no meio de uma multidão, ele se via no meio de uma multidão, mas você via mesmo, não era vendo em 2D, era em 3D, estava lá no meio daquela multidão, e ele via Jesus subindo ali o Monte do Calvário, né? E atrás, ao lado, eu nem sei como é que estava exatamente, via um grupo de mulheres que estava seguindo. E ele falou assim que ele queria tanto ver que ele procurava ficar de pé em cima da cabeça das pessoas. Você viu só como que é o 3D, hein? É 3D mesmo, né? É uma visão assim, você participa da cena, né? Como se você tivesse, só que ninguém te vê, só você vê. Então, e ele via e não conseguiu. De repente, o que aconteceu? Apagou-se aquele cenário todo e ele se viu de novo com a Nossa Senhora, que ainda não tinha ido embora, ele estava vendo. E a Nossa Senhora fez a seguinte pergunta: você viu aquele grupo de mulheres que vinha vindo? Ele falou, vi. Você viu uma que estava assim, assado, né? Ele falou, vi. Ele falou, aquela sou eu. E ele ficou abismado de ver isso. E depois ela acabou indo embora, enfim. Então, eu estou contando isso porque você vê, esse rapaz que está há 36 anos vendo Nossa Senhora de uma forma mais comum, vamos dizer assim, não tão comum, porque é uma aparição, né? Ele teve um dia, que ele não esquece mais, de ver tudo aquela cena que passou no passado em 3D, vamos dizer assim, eu chamo em 3D, né? Como se estivesse participando, só que os outros não estão te vendo, mas você está vendo. A Maria Valtorta, a partir de 1944, início de fevereiro de 44, que começou a chamada grande obra dela, que é o Evangelho como me foi revelado, Jesus levava ela diariamente, e por muitas horas, né? Muitas horas. Ela ficava dentro da cena onde estava Jesus, todos os seus apóstolos, todas as circunstâncias, toda a multidão, todas as pessoas, e ela andando lá, ela podia se virar para um lado, para o outro, se ela queria ver mais. Ela não estava limitada. Mas eles não viam ela, e nem Jesus, e nem ninguém, vamos dizer assim. Só que ela ouvia o que eles falavam. Quando não sabia o nome da pessoa, esse nome vinha na cabeça dela, e era o nome certo, sem errar, né, das pessoas que estavam participando. E a missão dela, que Jesus deu, é: você vai anotar tudo que você está ouvindo. Então vocês veem, é como se ela tivesse escrito todos os evangelhos, os 4 evangelhos de uma forma, né, uma única forma, mas com muito mais detalhes do ponto de vista que ele chamou de iluminação. Ele diz, os 4 evangelhos são os 4, não é um 5º evangelho. E realmente ela repete cenas que nós conhecemos muito bem, as palavras de Jesus. Jesus fala aquelas palavras e e ela vai transcrevendo. Ela não sabia nada, nem Bíblia ela tinha para ler. Ela tinha um pouquinho de São Lucas, aquela via de vez em quando, né? Mas não sabia de jeito nenhum. E ela ia escrevendo. Então é difícil a gente ficar falando aqui todos esses detalhes. Sabe? Então isso aí é uma coisa fantástica. Eu estou dizendo isso porque, como eu disse, o meu caminho não foi começar a ler com a autobiografia dela. Eu sabia que ela tinha uma mãe muito má mesmo, né? Mas o diretor espiritual dela me falou, você vai ter que escrever. Percebeu que ela era uma pessoa
fora do normal, né? Você vai escrever tudo da sua vida, o lado ruim e o lado bom, mas não esconda nada. Tem que falar do jeito que é. E ela não queria de jeito nenhum, depois falou, você tem que me obedecer. E ela pegou e obedeceu. Isso que vocês ouviram eu falar. Mas com muita dor, tendo que reviver situações que ela não queria reviver. Então, é engraçado que depois dessas cenas todas aí que eu relatei, isso foi no ano de 44 para frente, de fevereiro de 44 para frente. E aí daí foi montado, as pessoas foram montando a cena, porque na verdade não era uma sequência assim, sabe? Eram cenas assim, às vezes ela começava já vendo lá ele sendo crucificado, né? E depois, no outro dia, ela não sabia o que ia aparecer, aparecia outra cena completamente diferente, no dia do nascimento dela. Enfim, era tudo picado. Então, junto com esse diretor espiritual, tiveram que montar, né, todas as cenas. E muitas vezes Jesus falava, olha, esta aqui se põe depois daquela do relato do dia tal. Jesus falava, mas não naquela hora, em outro tipo de aparição, que também ela tinha. Então, você vê, foi montado. Sabe quantos livros deram? Deram 10 livros de 500 páginas. Vocês imaginam o que tinha ali. Então, é para vocês terem uma noção de que tipo de obra que foi a principal. Agora, depois disso, então, antes disso, desculpe, né, em 1943, ela não sabia que ia fazer esse tipo de trabalho. Não tinha nem ideia disso. E ela começou, depois que ela entregou essa autobiografia, 15 dias depois, foi em abril de 43, ela mostrou, deu para o padre, o diretor espiritual, chamava Migliorini, e o Migliorini falou, bom, tudo bem. Mas depois, de repente, ela começou a ter visões, né? Jesus aparecendo, uma série de coisas que só no relato de 1943 é que aparecem os detalhes. Então eu fiquei assim animado até de ver, falei, puxa vida, eu queria ver isso aí, né? Porque eu vi que depois que eu comecei a traduzir, depois eu acabei de traduzir, dia 18 agora, acabei de traduzir o livro da chamada Cadernos 43, de 1943, até dezembro de 43, em que Jesus vai ensinando ela, aí é ele mesmo falando, né, ditado, para ele escrever, ditado, sem poder inventar, todas as coisas que ele queria preparar ela, porque ela precisava ser preparada, vamos dizer assim, em conhecimento das coisas de Deus, né? O que é o Espírito, o que é a alma, o que é isso, o que é aquilo. Sabe esses detalhes que a igreja nunca nos ensinou? É ensinado ali. Então, eu estou falando da autobiografia, mas quando eu fui ver os cadernos de 43, foi antes dela, eu fiquei impressionadíssimo, né? E depois eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui para vocês. Então eu recomendo que vocês realmente talvez façam o caminho meu, mas olha, acreditem, vocês pensam que aquilo é um romance, que aquilo é uma grande escritora escreveu da cabeça dela, é impossível uma pessoa escrever o que ela escreveu, né? Já o de 43 já mostra o impossível, mas se vocês forem ver os 10 volumes, como eu já li, várias vezes eu passava, meu Deus do céu, como é que pode essa mulher estar falando com todo detalhe, tudo isso, e ensinos assim, e que sabe que é Jesus, não tem jeito. Então, procurem ler, eu vou deixar isso aqui, vou terminar agora aqui, para vocês aproveitar mais esse conhecimento que eu acabei tendo, lendo esses livros até o momento.